Podcast. O nosso tema aqui hoje vai ser o Apocalipse e as guerras atuais. Nosso convidado vai ser o pastor Ademar. Aproveita e dá uma boa noite, pessoal. Boa noite a todos, a paz do Senhor Jesus, e que o Senhor Jesus venha abrir a mente de vocês sobre o Apocalipse nesta noite, né? Vai ser uma bênção, fica ligado aí, tá bom? Maravilha, pastor, muito obrigado pela sua presença aqui. Gente, então eu quero mandar um alô também agora aqui para os nossos apoiadores. Cílio Construções do Reinaldo José Cílio, é aqui de Bernardino de Campos, construir e reformar, sua casa é Cílio Construções. Com a gente também tem aí carregar o seu entulho, né, transportar mudança, tá o contato também aí. Tem as doçuras da Tia Lu, tem a Brisa Uniformes com a gente também. Então, só nossos apoiadores. O banner vai estar passando nos cortes de câmera do pastor, que você vai ver que do ladinho vai aparecer os banners dos nossos apoiadores. E assim por diante a gente vai divulgando e agradecer a todos vocês que nos apoiam. Muito obrigado, agradeço de coração. Você que está aí há 4 anos com a gente, né, as pessoas que estão aí nos acompanhando também. Estamos também online pela Rádio Web Bernardino de Campos, né? Estamos transmitindo o pastor agora lá em Fortaleza, lá o pessoal lá acompanhando a gente. Estamos aí fora do país também, né? Califórnia nos acompanhando também aí. Tem um pessoal aí de Oregon também nos acompanha bastante, né? Massachusetts também nos acompanha. A gente tem os estados, a gente sabe aí. E tem os outros estados, né? Temos Bahia nos acompanhando, temos aí, a gente vai longe. Temos aí pessoal lá na Paraíba que nos acompanha. A Rádio Web é assim, vai longe mesmo. Pela rádio, pelo áudio. E vamos começar aqui então. O Júnior tá aqui, né, Júnior? Obrigado, hein? Nosso operador de câmera, menino, gente boa, abençoado. Muito obrigado pelo seu apoio aí, que opera as câmeras pra gente. Mais uma vez, gente, então, pra gente começar agora firme no assunto. O assunto nosso hoje, a temática hoje né? O Apocalipse e as guerras atuais. E esse daqui é o pastor Ademar, que é da igreja Adebras, né? Aqui de Bernardino de Campos mesmo, né? Conhecido como Madureira, né? Conhecido como Antiga Madureira. Madureira. Certo, pastor. Deixa eu aproximar um pouquinho mais pro senhor aqui. Fica à vontade. Facilitar pro senhor aí. Amém. Ao vivo é assim mesmo, pastor. A gente vai ajustando as coisas aqui, né? Desculpa aí que eu passei na frente da câmera, viu? Desculpa aí, gente. Vamos lá começar. Pastor, então, atualmente, nós temos enfrentado aí, né? O pessoal estão, às vezes, até tensos aí, né? Com a questão das guerras que estão acontecendo. Principalmente a guerra que está acontecendo aí no Oriente Médio atualmente, né? Que é Irã, Israel e Estados Unidos. Então as pessoas, eu sei que muitos estão muito preocupados com o que está acontecendo. E olhando para esse cenário atual, dessas guerras envolvendo Israel e Estados Unidos e Irã, essa situação pode ser vista como cumprimento de profecias bíblicas ou ainda é cedo para afirmar isso? Olha, todo cristão os que conhecem a Bíblia, eles ficam um pouquinho mais tranquilos, né? Mas aqueles que lê pouco, dá uma passada na Bíblia a respeito de escatologia por um período pequeno ou pouco, né? Ele vai vivenciar, ele vai querer vivenciar. Estão vivenciando o Apocalipse, né? Você vê essa falácia do povo que às vezes não tem entendimento, e fala que estamos no Apocalipse, né? Eles falam que está na época do Apocalipse, está vivendo o Apocalipse, fica assustado, fica com medo, e na verdade não é isso. Não está acontecendo isto. Nós não estamos vivenciando o Apocalipse. Essas guerras que está tendo aí, vamos dizer assim, houve um aumento. No nosso mundo, há uns tempos atrás, terremotos era raro, né? E de uns tempos para cá, a quantidade de terremotos que você vê, por exemplo, quando eu era mais novo, né? Eu tenho 65 anos, esse mês eu faço 66 anos, e quando eu era jovem, não se falava em terremoto.
há coisa de 46 anos atrás, quando eu tinha 20 anos, dificilmente se falava de terremotos. Dessa época dos anos 80 para cá, quantos terremotos não teve? A quantidade, né? E guerras tem aumentado, né? Eu não posso dizer aqui que não vai acontecer, né? Vamos dizer assim, é um sinal, mas não estamos no apocalipse, né? O cristão, o que eu estou falando aqui não é para você ficar tranquilo, é para você ficar tranquilo, sim, você fica tranquilo. Mas não tranquilo assim no sentido de você, não, então Jesus Cristo vai demorar, não vai acontecer agora, não está vivendo, que nem o pastor está explicando. Não, você não pode se portar assim, né? Davi, ele dizia assim, eu me portarei com decência na presença do Senhor, buscando a Ele, né? Então você não se comporte assim, leia a Bíblia, fique sintonizado, porque essas guerras aí, o Senhor Jesus, ele deu um alerta, né, para nós, ele deu um sinal, né, que haveria muitas guerras, haveria muitos terremotos, mas ainda não é o fim. Mas ele não falou que é para você parar, né? A tua fé minguar, não é isso. É para você buscar mais e mais ainda, porque a qualquer momento, né, Jesus vai voltar e ele vai arrebatar a igreja. E se você não estiver preparado na presença de Deus, você pode ficar aqui, aí você vai vivenciar o Apocalipse. O senhor tem uma grande experiência no evangelho, né? Caminhando, evangelizando, né? Eu gosto sempre de mencionar que da outra vez que o senhor veio aqui, eu falei, vou repetir de novo, né? Quando eu conheci o pastor Ademar, eu conheci ele aqui nas praças da cidade, né? Ele fazia evangelismo, já anunciava, falava já de Cristo, olha, Cristo vai vir e tal, fazia todo o evangelho anunciando, né? E há quanto tempo isso, né, pastor? E hoje as pessoas ainda estão preocupadas ainda com tudo que está acontecendo, né? Tão temerosas ainda, né? Estão com medo, né? O verdadeiro cristão, ele vai ficar tranquilo, né? É para você, meu irmão, ficar tranquilo, fique em paz, ora a Deus, né? Você não vai vivenciar isto. Isso não é para a igreja não vai passar por isso. Quem vai passar por isso é os impenitentes, é os pecadores, é os mentirosos, enganadores, aqueles que não querem saber de Deus. Porque o Apocalipse é os últimos dias, é o fim do mundo. Fim do mundo, estou repetindo. O que quer dizer fim do mundo? Fim do mundo não é o fim da igreja. A igreja, né? O fim da igreja é o arrebatamento, estar na glória com o Senhor. Não que vai ser o fim dela, né? O final da igreja é estar na presença de Deus. E a igreja vai estar para sempre na presença de Deus. Então a igreja não tem fim. Para que Deus vai colocar a igreja, o povo de Deus, passar por isso? Isso é um julgamento, né? Para os povos impenitentes. Na verdade, pastor, assim, né? Tem que haver gratidão no nosso coração a Deus, né? Porque tudo isso daí é só um sinal de alerta pra gente ficar atento, né? Exatamente. Fica atento aí que o negócio tá começando a estreitar, né? Não, quando eu vejo essas notícias, eu falo na igreja. Eu sou pastor, eu falo, irmãos, vamos orar. Porque a gente sabe que eles não lêem Bíblia, sabe que... Não, nem todos... Eles leem Bíblia porque eu ensino, né? Uhum. Eu já ensinei muito, eles lêem a Bíblia, tem ensinamentos na igreja... Mas muitos não se interessam, né? Principalmente o livro de Apocalipse, porque é difícil, né? E essas guerras aí, realmente, é para a gente se assustar, né? Terremotos, catástrofe, epidemias, pandemias, tudo isso aí é para a gente ficar alerta, porque o tempo do fim está próximo. A verdade é essa. Legal, pastor, tem umas pessoas aqui na live aqui, ó. Deixa eu mencionar aqui, ó.
Pagmenos Bernardino, né? Antônio Carlos Nunes e André Antônio Nunes estão ligados com a gente aí, né? Que benção. Abençoado. André Antônio Nunes aqui, ó. Paz do Senhor. Estamos aqui assistindo, pastor. Oh, glória a Deus. Deus abençoe, irmão André, irmão Antônio. Aqui, ó. Hércio Cardoso Filho. Boa noite. Deu boa noite também aqui. Boa noite. Pastor Flávio também, teve pregando nossa igreja esses dias aí, né? Glória a Deus. Flávio Martiniano, grande pastor aí, né? Ele chama ele fala assim, eu não sou pastor, eu sou presbítero, né? Grande irmão Flávio, ele é grande, viu? Tá dizendo, é grandão mesmo, grande na estatura e um grande homem de Deus, podemos dizer assim, né? Tá dizendo aqui, paz do Senhor Jesus, bênção demais, só ensinamentos maravilhosos dessas lives. Obrigado, pastor. E aos pastores que vêm aqui, os homens de Deus aqui que estão vindo aqui, né? Aqui também é Kelly Sussi, a paz do Senhor Jesus Cristo, bênção. Kelly. Paz do Senhor, irmã Kelly. Marisa Godoy, paz do Senhor Jesus também. Marisa, olha que bênção. Muito obrigado, vocês estão nas lives aí acompanhando a gente. Gratidão a todos vocês, né, pelo carinho, né? Tanto pelo nosso programa aqui e pelo pastor, né? Pastor Ademar, que é um pastor abençoado mesmo, gente boa. Eu conheço ele há muito tempo aí, né? Pastor, assim, né? Israel sempre ela vai aparecer, né, como uma peça central, né, nas profecias bíblicas. O que realmente a Bíblia diz sobre Israel, né, sobre o papel de Israel nos últimos tempos. E esses conflitos reforçam isso? Olha, Israel, a Bíblia, ela de Gênesis Apocalipse, né, vai falar sobre Israel, né? Israel foi dividido em dois povos, né? A nação norte, a nação sul, né? Posteriormente foi chamado de judeus, mas os filhos de Israel, né? Israel é o Jacó. Deus mudou o nome dele para Israel, que quer dizer aquele que luta com Deus, não que luta contra Deus, né? Aquele que está com Deus. E Israel pecou. Era um povo que Deus chamou, um povo que Deus escolheu. Para quê? Para glorificar a Deus. Mas o homem, sabe como é que é, né? O homem, a natureza dele é pecaminosa. E sem a presença do Espírito Santo, vai pecar. Israel pecou, Judá pecou. O plano de Deus era que Israel fosse um povo que glorificasse a Deus. A Bíblia diz lá em João capítulo 1 que ele veio para os seus, né? Mas os seus rejeitaram. E Deus deixou Israel, os judeus, vamos dizer assim, não que deixou de lado, né? A promessa tinha que se cumprir para com o povo de Israel, porque Deus prometeu para Abraão, né? E Israel ficou de lado, rejeitou o Messias, rejeita o Messias até hoje, não acreditou que o Senhor Jesus, quando ele veio, não creu que ele era o Messias, né? Achou que ele era chamou o Senhor de endemoniado, né? Olha só, crucificaram. O que aconteceu, né? Lá no livro de Romanos, se você ler lá, né? Você vai ver que Deus tem um projeto. Paulo fala, né? A carta aos Romanos, capítulo 11, que Deus tem um projeto, né, para com os judeus. E os judeus, eles vão herdar a terra, né? É a promessa de Deus, né? A promessa é válida, né? E esse povo, ele ficou disperso, né? Aconteceu com o Império Babilônico, né? Que levaram o cativeiro, ficaram 70 anos... E o projeto de Deus ali, tanto é que as profecias bíblicas, né, de lá Ezequiel, capítulo 36, 37, 38, 39, né, vai tratar com os judeus, com o povo de Israel, podemos dizer assim, né? Então Deus tem um plano, é um papel muito importante. E Ezequiel, capítulo 39, versículo 21, você vai ler lá que Israel aparece no cenário bíblico no final dos tempos e Deus vai ser glorificado através da nação de Israel. E assim, o que o senhor acha? Acha não, né? Com base bíblica, com certeza.
que é a nossa ideia que é essa, né? Esse contraste. Tudo isso que está acontecendo com Israel, essas guerras aí e tal, é consequência de tudo isso que o senhor acabou de comentar agora aqui. Essa rejeição de Jesus, entre os outros fatores que aconteceram ali. Tudo isso é uma consequência? Tudo isso é uma consequência. Você vai ver lá na crucificação que os sumos sacerdotes, né? Os sacerdotes, sumos sacerdotes, o povo lá que gritava crucifica-o, crucifica-o, eles mesmos falaram, né? Que o sangue dele será sobre nós. Mas Israel não é o povo de Deus? Então, é o povo de Deus, né? E inclusive os sacerdotes ali era de Israel. Só que nem todos que são de Israel fizeram a vontade de Deus, né? E eles pecaram, crucificaram, e o sangue deles seja sobre nós. O que aconteceu? Ao holocausto. Quanto sangue não foi derramado? Quantos judeus não morreram? Tanto antes da vinda do Messias, tanto depois, 70 anos depois, Ciro, né? Aliás, general Tito, né? Invade, destrói o templo. E quantos judeus foram dispersos, mortos? Por quê? Porque rejeitou o Senhor, né? Então, estão pagando um preço. E por isso que hoje, até hoje, eles pagam esse preço. Israel é atacada, Israel é bombardeada, que nem nós estamos vendo, né? Mas é protegida, porque está acontecendo um milagre, porque Deus tem uma promessa para Israel, né? O cenário bíblico do Apocalipse, né? Nos final dos tempos, a gente vai ver que o povo que é inimigo de Deus, eles vão se revoltar contra Israel. Os brasileiros eu nunca vi brasileiro falar mal de Israel. Hoje você vê, por causa da mídia, por causa da internet, né? Os governantes de hoje, né? Uns são a favor, outros são contra, até no nosso país, né? Então, os povos estão se voltando contra Israel. É o que está acontecendo. Vai se cumprir o Apocalipse. Que tem uma passagem de Apocalipse que fala sobre isso, né? Que tudo vai se voltar contra, né? Vai se voltar contra ele já tá, Israel, né? É por isso que eu falei no começo aqui, né? Nós abordamos esse assunto no começo. Não é para você, meu irmão, minha irmã, que está em casa ouvindo aí, olha, presta bem atenção. Vigia, ore. Isso foi até um mandamento do Senhor. Vigiai e orai, porque não sabeis, né, a hora que virá o seu Senhor. Ele está às portas. Jesus pode voltar, nós fazer esse programa aqui agora. Amém. Pode arrebatar a igreja. Assim, né? Há um tempo atrás, né? Eu tô comentando com outro pastor que teve aqui. Ele teve na live passada, semana passada. Pastorado teve aqui. E o tema foi o mesmo. E esperando que semana que vem a gente consiga aí achar algum outro pastor para seguir o tema, né? Que é um tema atual. Uma benção. Né? Pra gente se tornar atalaias aqui, né? Atalaias para estar avisando o povo. Calma, tranquilidade, né? Tranquilidade. Há muito tempo se falava assim, todo olho verá, né? E hoje em dia, você vê com a tecnologia que nós temos hoje, né? Muita coisa aconteceu, né? A tecnologia ela evoluiu muito hoje. E hoje já há quase a capacidade de todo mundo ver o que está acontecendo no mundo. O mundo inteiro. E quando se falava isso antigamente, né, pastor? Mas todo olho verá. Mas como todo olho verá? Né? Há tantos anos atrás lá, falava sobre isso. E a gente assustava, né? E a tecnologia de hoje, que existe hoje, que nem agora, esse veículo de comunicação, internet. Nós estamos falando agora sobre Jesus, falando sobre Deus, falando sobre acontecimentos externos, né? No Oriente Médio, guerras que estão acontecendo e tal. E nesse momento, a gente, como eu falei para o senhor no começo, estamos transmitindo fora do país através de web rádio, da nossa web rádio. Então você vê como que a tecnologia evoluiu, né, a ponto de a Bíblia lá para trás falar coisas que há tempos atrás, é loucura isso aí é coisa de doido, né, pastor? E hoje em dia estamos aí vendo, né? Hoje daí, o próprio Senhor, né, revela para Daniel, né, o profeta Daniel, que nos últimos dias, olha só como nós estamos próximos, né? A ciência se multiplicaria, né? E até nós mesmos, né? Há pouco tempo atrás, há 10 anos atrás, olha, não é nem 10 anos, né? A cada ano a gente é surpreendido.
né? Hoje tem robôs, o IA, né? Inteligência, né? Terrível, né? É uma coisa espantosa, né? Então, Deus já previu isso, né? Deus deu capacidade para o homem, né? Fazer essas coisas, né? Ser inteligente, cientista, né? Fazer tudo isso, né? Porque é plano de Deus, né? Então, todo olho verá, e eu acredito que vai ser assim também, né? Sim. Porque Deus, ele é onisciente, né? Está em todos os lugares, ele vê tudo. O homem não tem como, né? Deus não vai fazer o homem ser onisciente. Eu creio que Deus vai usar a tecnologia. Pastor, então assim, o senhor falou agora sobre Ezequiel 39, né? Então Ezequiel 38, 39, o pessoal dá uma pesquisadinha, depois vocês veem lá, né? Está se cumprindo? Israel é mesmo hoje Israel bíblico, profético? Olha, Ezequiel, o que nós podemos dizer do profeta Ezequiel, entendo eu assim, né? E muitos doutores, mestre, entendem assim, e eu aprendi assim. O capítulo de número 37, o Vale dos Ossos Secos, já se cumpriu, né? A restauração do povo de Deus, né? Israel voltou em 1948, né? Oswaldo Aranha até votou um brasileiro lá, né? Eles consideram muito isso, né? E Israel, através da ONU, voltou para a sua terra. E quando eles voltaram para a sua terra, já houve conflito com os povos lá, sendo que voltou para uma terra deserta, pedras, calor, mar morto, um mar que não tem nem peixe, água salgada, né? Um rio turvo, Rio Jordão, terras em ruínas, não tinha como plantar. O que aconteceu? A figueira, muitos doutores da palavra de Deus não concordam a respeito da figueira, né? E muitos concordam. A figueira, ela está brotando, ela brotou, né? Ezequiel capítulo 37, é isso. O povo de Israel, né? Voltou para a sua terra, uma terra seca, uma terra que não tinha como, né, plantar. Eles plantaram, tá tudo verde. Inclusive até o Mar Morto lá os bolaimes, que fala bolaimes ou bolaimes, não sei a palavra certa, aquelas terras que afundaram, né? E surgiu água doce, e tem até peixe. Então Ezequiel capítulo número 37 já cumpriu, acreditamos assim, a profecia de Ezequiel. O capítulo 38, 39, não aconteceu ainda. Não tem como acontecer. Por quê? Né? Ali vai falar sobre guerra, Gog e Magog, certo? Então, uma coisa interessante, eu quero aqui passar algo muito espiritual para os irmãos que estão vendo, né? E bíblico. Irmão Emanuel, olha, veja só. Quando a Bíblia fala de morte, sempre vai estar relacionado número 3, né? Sim, o número 3 fala da triunidade de Deus, fala da tricotomia humana, nós somos corpo, alma e espírito, né? Mas 3 na Bíblia fala também de morte. Jesus disse para os fariseus, olha, não darei nenhum sinal a não ser o sinal de Jonas. Ele esteve morto por 3 dias e 3 noites, ele morreu, ele se aprofundou em umas águas muito profundas, ele morreu afogado, antes da alga enrolar na cabeça dele. Por que uma alga vai enrolar na cabeça de uma pessoa e a pessoa não vai tirar? Né? Ele viu o corpo dele, a alma dele, o espírito e a alma dele, viu ele com as algas marinhas roladas na cabeça dele, e ele, quem sabe, ele viu, com certeza ele viu, porque ele narra, né? Ele é o escritor do livro, ele é o autor do livro. E o grande peixe, né, engoliu Jonas. E aquela alga marinha, ela tem enzimas que não deixa fazer digestão, né? Pesquisado isso, você vai ver que isso não faz digestão. Há pouco tempo no Pernambuco, pessoas que comiam peixe, que comiam algas marinhas, pessoas morreram,
que é veneno. Foi veneno pro peixe, porque o próton, o ácido do peixe deixou de funcionar e o corpo de Jonas não apodreceu. Aliás, não apodreceu não, aí seria cemitério, né? Aí no caso o ácido não corroeu o corpo dele. E ao terceiro dia o peixe vomitou ele e ele pregou a palavra de Deus. E Jesus falou 3 dias e 3 noites. Então está relacionado com morte. O livro do profeta Ezequiel vai falar lá de uma guerra, Gog e Magog, que é a primeira guerra. Nós temos 3 guerras. E nas guerras o que acontece? Muito sangue, muita morte. E no Apocalipse vai falar sobre a batalha do Armagedon. O rio Eufrates seca, as confederações das nações passam e vai acontecer aquela guerra, muita morte, vai perseguir os judeus. Quer dizer, Gog e Magog, por sequência. Gog e Magog, do capítulo 38. Depois, a batalha do Armagedon. E depois você vai ver a outra guerra, que é a outra guerra que se fala de Gog e Magog, mas não é a mesma. São coisas totalmente diferentes. Totalmente é outra coisa. Então, o que acontece? Vai ter um morticínio muito grande, né? Então, é muito interessante você entender isso aí, né? Então, no Apocalipse, vai acontecer Gog e Magog, depois a batalha do Armagedon, e no próprio Apocalipse capítulo 20 vai falar isso aí abrange 1000 anos, essa outra terceira guerra, que está relacionado a respeito de morte, morticínio, né? Então é importante a gente entender sobre tipologia bíblica. Eu gosto de pregar muito sobre tipologia. Por exemplo, você que está nos ouvindo aí, Davi e Golias. Davi e Golias, quando o gigante vê Davi, mas por acaso, o povo que não lê Bíblia, né, ímpio que não lê Bíblia, não entende. Ele não entendeu, e tem muitos crentes que não entendem. Tu vem a mim com paus, plural. Ele estava com cajado, estava com uma vara. A vara, pelo que eu pesquisei, essa vara era da África, que é perto lá do Oriente, né? Inclusive Etiópia, né? África. E eles buscavam essa vara, ela era flexível. E quando chacoalhava essa vara, eu quando era garoto, todos nós fizemos isso, né? Pega uma vara, né? Um pedaço de cipó ou um pedaço de pau e faz assim e assobia. Essa vara flexível, quando Davi, ele chacoalhava ela assobiava, afugentava leão, afugentava lobo, afugentava animais perigosos. Por isso que ele usava a vara e o cajado. A vara e o cajado, o gigante falou, mas tu vem a mim com um pedaço de paus, com paus, eu sou cachorro? Ele não estava entendendo. Davi estava com a mensagem da cruz. Porque é a tipologia da mensagem da cruz. Porque 2 varas é a mensagem da cruz. Quando ela se cruza, é a cruz. Aponta para a cruz de Cristo. Davi tinha a mensagem de Cristo para o povo de Israel. A mensagem de Cristo salva a humanidade. A mensagem de Cristo salva Israel, né? A mulher de Sarepta, né? O profeta Elias, né? Pediu, quando ela estava catando 2 cavacos. Ó a tipologia, 2 cavacos. 2 cavacos é 2 pedaços de pau, passar o bolo. Ela pegou 2, ela falou assim, eu vou pegar esses 2 cavacos, eu vou assar o bolo, que é a farinha aponta para Cristo. Os cavacos, os 2 cavacos para a cruz, a farinha para a deidade, para a divindade de Cristo, né? E o azeite, né? Espírito Santo. Quer dizer, ela falou assim, eu vou comer, mas vai acabar. Eu vou fazer para mim, para o meu filho, vai acabar e nós vamos comer e nós vamos morrer. Por quê? Ali está dizendo que sem a mensagem da cruz, a mulher morre, o filho morre. Mas o profeta, o homem de Deus, falou assim, não, faça primeiro para mim, depois a farinha não vai faltar.
Glória a Deus. Amém, pastor. Ó, tem mais gente aqui na live chegando, deixa eu ver aqui, ó. Pastor Maurício Toledo, grande abraço pra ele, hein? Pastor tem a comunidade cristã, comunidade Raiz Plena que ele tem lá, né? Tá acompanhando a gente aí. Um abraço, pastor, grande amigo, hein? Muito. Ó, pastor, um abraço pra você, pastor Maurício Toledo. Josué Gonçalves Paz acompanhando também aqui. A minha esposa aqui, a Vanessa Mansan. Um abraço. Acompanhando aí, né? A bênção da minha vida. Tem uma pergunta aqui que eu vou fazer aqui que ele tá fazendo aqui. O senhor responde se o senhor quiser responder. Amém. Se o senhor não quiser responder, o senhor não tem obrigação nenhuma em responder. Se não souber responder, a gente estuda, né? Fique à vontade, tá bom? O David Vico tá perguntando aqui, ó. David Vico. Minha pergunta ao pastor: o povo israelense é cristão? Como é tratado o cristão pelos israelenses? Os israelenses, a gente vê na internet, eu vejo aí, na mídia não vai falar sobre isso, né? A gente vê lá cristão pregando, eles são cuspidos e apedrejados, né? Eles não recebem o ortodoxo, né? Os mais... Mas tem cristão judeu. Isso é porque eu estava falando com outro pastor aqui que veio aqui, que também é estudioso também do tema, né? Até ele falou, né, que tem aqueles cristãos, tem aqueles judeus que aceitaram a Cristo, e tem aqueles que até hoje negam a Cristo, né? Então, tem essa, né? Eles não são... Agora, em si, né? Respondendo a pergunta do ouvinte, né? Em si, no geral, não, eles não são cristãos. Há alguns convertidos, né? Eles são... eles não aceitam. Não aceita. Não, Jesus não veio para eles. Tanto é que ele só vai reconhecer o Messias. Lá em Zacarias você vai ler, você vai perceber que eles vão reconhecer o Messias, que ele abre as mãos e eles choram, né? Porque eles vão reconhecer que aquele que veio, que morreu na cruz, era o Messias. E o Messias é esse que voltou e que vai pisar lá em Israel, né? Então vai se cumprir isso aí. Ou seja, então não há aceitação, né? Não há. Porque você imagina isso, né? Na época de Jesus, o povo judeu, né? Eles passavam uma grande dificuldade social, né? Eles tinham perdido muitas coisas, muita coisa tinha acontecido, a cidade tinha sido invadida, tomado tudo que era deles, o templo tinha sido destruído, né? Você vê que o Júnior tá aqui, ele estuda teologia, esse menino aí. Tá estudando teologia ele, né? Tá escondido ali. Tá ali, ele estuda, ele tá de olho aqui, ó, só anotando o que o senhor fala aqui. Brincadeira, Júnior. Então eles viviam de uma grande problema social que estavam ali, porque assim, as pessoas veem aquele cenário dos filmes e tal ali, né? Aquele momento que Jesus chega, né, pastor, me ajuda aí, hein? É um cenário de guerra, tá tudo destruído, né? O povo sendo escravizado, sofrendo ali e tal. É um cenário onde o judeu ele estava perdendo até mesmo a sua classe social. Então eles esperavam o quê? Que quem viesse seria realmente um grande homem de Deus para eles e alguém que fosse resolver os problemas sociais da época que eles estavam enfrentando. Só que aí, de repente, imagina isso, você espera que vence um grande rei no físico, que iria morar num grande palácio e que ia resolver os problemas sociais da época. E aí Jesus, ele vem, né, pastor? O oposto de tudo isso. E aí, né, querendo ou não, me ajuda aí, pastor. Não, mas querendo ou não, o povo judeu se envergonha de Jesus. Peraí, ele fala que é filho de Deus, não é isso? Isso. Ele fala que é filho de Deus, mas não tem nem onde morar, não tem nem onde pôr a cabeça para dormir, né? Então Jesus, na verdade, naquela época, nessa fase aí, era a vergonha ele dizer que era, tanto que foi levado até a crucificação, né? Pelo próprio povo. Quando eu falei o povo de Deus, na verdade, o povo de Deus era o povo judeu. Exatamente. Era isso, pastor? É isso mesmo. Né, eu não sei se eu parei alguma gafe aqui, mas o senhor que... Né? Não, mas é isso mesmo, tudo que você falou é verdade, né? Eles pensaram que o Messias viesse para restaurar, né? Quer dizer, ia ser, né, aquelas promessas dos patriarcas, né? Abraão, Isaac, Jacó, que ia restaurar Israel, ia livrar Israel da mão do inimigo, porque Israel estava na mão do inimigo, né? Roma estava lá dentro, lá mandando tudo. Isaías, inclusive, 700 anos antes, ele profetiza, né? Capítulo 9, né? A terra viu uma grande luz.
Eles não entenderam. E essa luz era Jesus. Ele veio para anunciar as boas novas, né? Ele veio anunciar a salvação, né? A salvação não era isso que eles estavam imaginando, né? Isaías profetiza, a terra de Zebulon, a terra de Naftali está entenebrecida, está na escuridão, está em trevas, né? Está em ruínas, que nem você acabou de falar. E o desespero era tanto, né, pastor? O desespero era tanto porque quando Roma está dentro de Israel ali, né? Jerusalém, se não me engano, me ajuda aí. Está ali dentro ali, né? O povo romano estrategicamente, né? Elege representantes do povo, inclusive representantes religiosos que eram os fariseus, me ajuda aí, pastor, que eram aqueles que representavam o povo religioso perante Roma. E são esses aí que representam, né, que dão, né, como se diz assim, que dão a resposta para o julgamento de Jesus. Eles que fazem, na verdade, né? Quando Pôncio Pilatos lava as mãos, ele fala, ó, tá aí, ó, é de vocês aí, resolve aí. E o povo que se dizia, como o senhor falou no começo, né, que se dizia o próprio povo de Deus. Então Jesus, ele revoluciona tudo isso, né, e traz algo diferente e paga o preço de ser feito dessa forma. Né? Pela simplicidade dele, porque ele diz, né, vinde a mim, você está descansado, né, e oprimidos, que eu vos aliviarei, aprenda de mim que eu sou humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as vossas almas. Mateus 11, versículo 28. A respeito das religiões, os romanos, eles não interviam, né? Tinham os fariseus, mas a religião mais fundamentada deles lá, que é a respeito do Torá, a respeito do Antigo Testamento que eles seguiam, né? Era os sacerdotes que tinha lá, né? Tinha os sacerdotes, mas tinha os fariseus, era uma seita, né? Tinha os essênios, tinha várias religiões naquela época lá, e os romanos, eles respeitavam. Tanto é que pela atitude de Pilatos, um passa para lá e para cá, porque era a respeito de religião, né? No fim, o povo que escolheu, crucificaram. Porque eles sabiam que quem dominava, pastor, quem dominava lá era a religião que dominava. Exatamente. E Jesus vem e quebra esse paradigma. Ele tira a religião do povo e oferece o quê? Deus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não é isso, pastor? Exatamente. Ele oferece isso. E quando ele oferece isso, ele tira o domínio do poder, né? Do poder da mão da religião. Porque a religião comandava o povo. Né? E depois disso, mais para frente, né, voltou a acontecer isso aí. Nós temos aí uma outra fase, né, que tem, né, até vir a fase de hoje, e dominava. Porque se o sacerdote lá falasse, ó, é isso aqui, o povo não, é o homem de Deus falando, é isso mesmo, e o povo pobre, humilde, sustentava quem? Os grandes religiosos. E Jesus já dá o contrário, já ensina diferente, já tira o poder da religião, dá a liberdade, né, pastor? Exatamente. É por isso que a nação de Israel, né, não entendeu o plano de Deus. E por isso que está acontecendo isso hoje, né? E você falou a respeito de Ezequiel, capítulo 38, cumprimento, né? Que nem eu estava falando sobre tipologia, isso. Sim, o senhor falou. Até o Senhor Jesus, ele usou muito tipologia, parábolas, né? O cristão tem que saber sobre isso aí, né? O Apocalipse, ele tem muitas passagens ali que é literal e muitas coisas que são figuradas, mas para mostrar o que vai acontecer, né? Então, temos que ser balizados na palavra de Deus para nós não sermos enganados, né? E a respeito de Gog e Magog, isso daí que está acontecendo nessas guerras de hoje, muitos estão falando que é Gog e Magog, né? Eles estão falando que é essa guerra que vai surgir. Será que é isso? Porque sim, muitos estão preocupados, né? Muitas pessoas estão falando, e aí? As pessoas falam, é uma possível terceira guerra mundial, né? Exatamente, não é Gog e Magog, não é terceira guerra mundial, não sabemos, né? Até onde que vai, né? Esse Gog e Magog aí é uma confederação de 5 nações apenas, não é mundial. Poderíamos falar que seria no âmbito mundial, no mundo todo, Gog e Magog lá do Apocalipse capítulo 20. E esse Gog e Magog, né, são títulos, né,
não é uma pessoa que chama Gog e outra Magog, né? É que nem Assuero na Bíblia, Atarxés, teve vários Atarxés, teve vários Césares, Augusto César, né? Júlio César, são lá nos romanos, né? São títulos, você vai ver isso na Bíblia, né? Você vai ver Atarxés, repito, né? Assuero, Dário, são títulos. E isso daí, essa profecia, porque Gog e Magog, uma vai acontecer, quando acontece a primeira Gog e Magog, a outra Gog e Magog lá do Apocalipse 20, do Ezequiel capítulo 38, que nenhuma das duas se cumpriu ainda, é um espaço de mais de 1000 anos que vai acontecer. Então, na verdade, aquilo ali algum príncipe, um reino, né? Que vai dominar as nações e vai guerrear, né? Esse Gog e Magog, importante, esse Gog e Magog do capítulo 38, quem que levantou esse povo aí? Há um príncipe, certo. Mas quem que levantou? Deus. Foi Deus que permitiu. Ele mesmo falou, o filho do homem profetiza, né? Pegar pelo anzol. Vou pegar essas nações e vou levar para minha terra, para o meu povo. Ir lá e acontecer tudo aquilo. Quer dizer, Deus provê tudo isso. Deus permitiu e fez tudo isso. Então, Gog e Magog do capítulo 38 é Deus que traz. E Gog e Magog, olha a diferença. E tem outra, Gog e Magog do capítulo 38, de Ezequiel, e 39, vai falar de 7 anos, queimando as rodelas, as lanças, da época, né? Seria madeira, tal, vai queimar, né? Imagina hoje queimando metralhadora, queimando fusíveis, queimando tanque de guerra, queimando avião de guerra, ou derretendo numa caldeira, pode ser isso, né? Vão ficar 7 anos. E a Bíblia fala também que vai ter um morticínio muito grande desse Gog e Magog, essas 5 confederações de 5 nações, que Deus levantou, e vai demorar 7 meses para enterrar. Eles vão enterrar ossos, porque corpo em estado de decomposição. Isso é um cheiro terrível no mundo inteiro, então por isso que eles vão enterrar. Agora você vai ver a guerra de Gog e Magog no capítulo 20 de Apocalipse. É outro reino, né? É outra situação, é outro evento. Ali é Satanás que vai trazer esse povo para guerrear contra o Senhor Jesus. E ali, o que vai acontecer? O próprio Senhor vai destruir. Não vai ter nem a guerra. Vai matar todos. Agora, a primeira guerra de Gog e Magog vai ter o morticínio, porque haverá terremoto. Deus vai mandar saraiva, terremoto, a terra vai tremer até peixe, vai tremer o mar, vai tremer tudo. Vai morrer um monte de gente, né? Então, e vai ter, né, esses conflitos aí, né? Então é interessante. Deus, quanta coisa para acontecer. Deixa eu mandar mais um alô aqui também, aqui, ó. Diva Santos, Diva. Diva Santos, a paz do Senhor Jesus. Amém. A paz do Senhor, irmã Diva. Ana Carolina Rosa, paz do Senhor. Tá aqui também. O pessoal minha nora. Minha nora. Ai. Tá aqui, isso, a Debras e o pessoal da igreja assistindo lá, né? O pessoal estão vendo, que administra lá. Aline Fernanda Rubio está assistindo irmã também. Aline, diaconisa Aline. Amém. Rapaz, Senhor. O Rodrigo Ferreira acompanhando também. Antônio Gonçalves dizendo aí boa noite. Diácono Antônio Gonçalves, boa noite, Diácono. Muito obrigado vocês acompanhando aí, viu, gente? A gente tem um canal no YouTube. Eu vou deixar o link depois lá da Rádio Web Bernardino de Campos. Então, vocês que estão aqui na live, me ajuda aí com inscritos aí. Só você entrar no canal e se inscrever lá. O pastor teve aqui na outra vez, tá lá no YouTube. Esse aqui tá na live, mas depois eu vou colocar lá no canal do YouTube, mais editadinho, mais comprimido aí pro pessoal assistir os melhores momentos. Vai estar muito bom. Então, aproveita, se inscreve no canal, me ajuda, gente. Esse canal da rádio tem 3 meses de vida, o da rádio.
Temos um outro canal também com outros assuntos aleatórios. Esse é mais voltado para o pessoal que quer assuntos voltados para o público cristão, né? Pastores, diáconos. A gente vai convidando as pessoas aqui. Já tem mais de 20 convidados que passaram por aqui. Então, pastor, vamos conseguir aqui mais um pouquinho aqui, ó. Aproveitar mais um aqui, ó. Maria Paz, boa noite, paz do Senhor Jesus, Deus abençoe. Amém. Pastor, assim, as pessoas estão tão assim, como a gente falou bem no começo lá, eles estão muito preocupados, né, com o que vem acontecendo, e às vezes é até bom um programa que nem esse, um podcast que nem esse. Esclarecer, né? Perdão. Todos esses acontecimentos, né? Vai chegar a acontecer a nível mundial isso, né? Porque assim, por enquanto, tá lá no Oriente Médio acontecendo, lá em escala lá no Oriente Médio. Mas você acha que tudo isso vai chegar um momento de afetar todos, mundialmente, né? O mundo inteiro? Ah, sim, vai afetar. Nem todas as nações vai aceitar o número da besta, isso falando do Apocalipse, né? A preocupação dessas guerras é a respeito do Apocalipse. Assim, depois você me lembra desse assunto que você perguntou aí, né? Eu estava falando sobre tipologia bíblica. Perdão, senhor, me desculpa. É que eu que esqueci de falar. A tipologia bíblica ela é muito interessante, a respeito de morte, né? O evento do Apocalipse, uma coisa muito importante, você vai perceber lá que no capítulo, se não me engano, 8 ou 9, vai falar que a morte, eu não lembro o capítulo, me perdoe, né? A morte fugirá do homem por 5 meses. Verdade. No Apocalipse vai falar que a morte fugirá dos homens, os homens não vão morrer. Quem vai para o inferno? Quem vai para a morte? Porque o inferno é morte. É a segunda morte. O lago de fogo, morte. Quem foi condenado ao inferno, o inferno é uma antessala, né? Aguardando o juízo de Deus para ser lançado no lago de fogo. Que o inferno, que a morte será lançada no lago de fogo. Então, lá no Apocalipse, fala sobre... você vai perceber, não vai falar declaradamente isso aí, mas você vai entender que o inferno será transportado para a terra. Porque quem não morre é lá no inferno. Quem está com o Senhor na glória também não morre. Nunca morre. É uma morte espiritual, mas não uma morte de inexistência da humanidade, do povo. Nem do pecador, nem dos salvos. Há uma morte espiritual dizendo assim, porque está longe de Deus. Mas a inexistência do homem jamais, é eterno. Então, na eternidade, no inferno, que é a morte, lá não morre. Então, no Apocalipse, fala que o homem buscará uma morte e não vai morrer. O calor vai queimar lá no inferno, muito quente, né? E fala que os demônios vão sair do abismo. Então, tudo que está no inferno, debaixo do inferno, que é o abismo, que é mais abaixo ainda, vai ser levantado para a terra. E essa terra... nessa época, vai ser um verdadeiro inferno. Agora eu faço uma pergunta para você, né? Eu gosto de fazer pergunta para você meditar a respeito da igreja. Ela está lá no evento do Apocalipse. Você está muito preocupado que as guerras, que você vão passar por isso? Que propósito há em Deus de deixar o povo numa situação dessa, no inferno? Porque vai ser um juízo, vai ser muita morte. Só no Apocalipse, fora essa guerra de Gog e Magog do capítulo 38, vai morrer muita gente. A metade da população do mundo inteiro vai morrer, tá lá, vai morrer uma quarta parte, uma terça parte. Se você, meu irmão, fazer uma matemática aí, uma terça parte, uma quarta parte da população do mundo inteiro, é a metade do mundo inteiro que vai morrer. Para que Deus vai deixar o povo lá no meio? Nós já estamos passando por uma tribulação terrível. Eu perdi aproximadamente, não quero delongar muito aqui, mas eu perdi aproximadamente quando eu morava lá em São Paulo. Eu tinha lojas de calçado, tinha 6 empregados, tinha 3 lojas, e eu fiz as contas hoje, eu perdi mais de 8 milhões, mais ou menos hoje, passando para os dias de hoje. Eu era bem de vida,
né? E comecei a buscar Deus. Não fiquei perturbado, né? Porque quando você tem sede na palavra de Deus, a gente aprende, Deus revela. Então Deus revela para mim no meu coração. Eu não sou nenhum teólogo, não sou bacharel em teologia, né? Eu estudo bem o Apocalipse, né? Quem estuda bem tá sabendo que eu estou falando certinho aqui e estou falando uma coisa muito coerente, né? A igreja não vai estar nesse momento, né? Então essas guerras aí, vai acontecer o apocalipse, né? Vai ser o fim do mundo, uma preocupação. Para que ficar preocupado? Não se preocupe, mas busque a Deus, que você corre o risco. Amém? Feliz, né? A gente, às vezes as pessoas reclamam, né? Mais uma igreja, mais uma igreja, mais uma igreja e mais uma igreja. Mas na verdade, né, são as oportunidades e as chances que Deus está dando para todos nós, né? Deus está dando graça, né? É melhor igreja do que bar. Prefere que abra um bar? É verdade, pastor. É assim, né? Tá abrindo, né? Vamos lá, tá dando chance pra nós ainda, né? Então, né? Então, pastor, só pra voltar onde o senhor começou pra complementar lá, né? Que eu falei assim, isso vai se estender a nível mundial. Hoje, a guerra tá no Oriente Médio, né? Ela tem chegado aos níveis econômicos aí, por enquanto, né? Mas isso vai se estender, né? Pode se estender isso daí, senhor? Ah, sim, vai se cumprir, né? Isso, para se cumprir tem que se estender. Não é o Apocalipse, não é Gog e Magog, mas está caminhando. Estamos caminhando para o fim. Estamos caminhando para os eventos apocalípticos. Estamos chegando. Jesus está às portas. É o final dos tempos. Nós temos que estar firme na igreja, jejuando, orando, vestindo a camisa da igreja, levando os ímpios para a igreja, porque o fim vem. O fim vem, inclusive 3 vezes, né? Ezequiel capítulo 7, fala que o fim vem, né? E então, olha, Ezequiel, ele profetizou sobre o fim do mundo. É um livro escatológico, né? A grande tribulação vai vir, o fim do mundo vai vir. Então, esses conflitos aí, a tendência é aumentar. Pode ser que haja uma guerra mundial para que o anticristo, ele não vai vir com um mundo de paz. A cama tem que estar preparada para ele. Então, não tem sentido. Não tem sentido o anticristo, ele vir aqui e com uma falsa paz, porque ele vai ser dotado, ele vai ser um homem perverso. Um diabo esqueci a palavra. Um homem totalmente o diabo, né? É um homem com o diabo dentro dele e ele vai dominar e com uma inteligência terrível. Ele vai conseguir fazer um acordo de paz no mundo inteiro e o mundo todo vai estar em conflito, vai estar em tragédias. É o que está acontecendo. Só que não está no mundo inteiro agora. Então há uma necessidade que, creio eu, que vai ter uma grande guerra aí. Por enquanto é uma preparação, o senhor quer dizer, né? Só tá preparando. A cama preparando, só. Tá começando a arrumar a cama. A coisa vai piorar, vai vir praga, vai vir pandemias. O Senhor Jesus alertou. Mas não é para o cristão ficar preocupado. Né? Porque o pior, que nem eu estava falando, né? O evento do Apocalipse, né? Não vai aparecer a igreja. Lá no Apocalipse não aparece a igreja nos eventos escatológicos do Apocalipse. A igreja, o nome igreja lá não aparece. Aquilo que eu acabei de falar, para que Deus vai permitir que a igreja esteja no meio de um negócio desse? Meu Deus, os navios, uma terça parte dos navios vai afundar, uma quarta parte do mundo vai morrer, e afora os que vão morrer de praga e peste. Para que Deus vai fazer isso para o cristão? Né? O cristão vai ser salvo, né? A Bíblia fala, por vós guardasse a palavra, né, da paciência, também vos guardarei. Mas não é qualquer cristão, né, pastor? Não, tem que estar na presença de Deus. Tem que ser o cristão. Tem que ser o crente mesmo. Crente mesmo, né? Crente lavado e remido pelo sangue de Jesus. Aquele crente que mente, que diz que é crente, carrega a Bíblia na mão, né? Carrega a Bíblia na mão e fala que é cristão, mente.
enrola, compra, não paga. Ó, o Apocalipse tá aí, viu? É porque hoje em dia né, tá fácil, né? Ah, sou cristão. Ninguém, né? Ser cristão hoje tá fácil, né? Não, esse tipo de cristão vai ficar. Inclusive, se você ler o livro do Apocalipse, você vai ver. Eu não sei se eu preguei isso na igreja no dia que vocês estavam lá, vocês dois estavam lá, né? Eu preguei sobre o Apocalipse a respeito do mar de vidro. Falou algo sobre o mar de vidro, falou, né? A essa dualidade, a essas duas coisas. O primeiro mar de vidro, como um cristal, que não está misturado com fogo, lá do capítulo, se não me engano, 6, é a igreja lá no céu, a igreja arrebatada, tranquila com o Senhor lá. Agora, do capítulo 15, versículo 2, misturado com fogo. Fogo fala de juízo. Haverá muito fogo, calor, fogo, enxofre e guerra, sangue, né? Então, esse segundo povo é a igreja que vai ficar. Haverá salvação no Apocalipse. Olha, mas não queira ficar pro Apocalipse para você ser salvo, porque aí você vai ser degolado. Meu Deus. Degolado. Esse degolado é literal mesmo, porque se você ler lá Juízes, capítulo 12, versículo 6, os efranitas, que não quis guerrear com Gibeon, né? Eles foram degolados. Porque não falava a linguagem do povo de Deus. Então, pastor, diante do que está acontecendo hoje, atualmente aí no Oriente Médio, né, que está centralizado só lá por enquanto, e diante de tudo aquilo que você está comentando agora aqui, ainda não é nada. Não. Do que está para acontecer. Terremoto que você tá vendo que te assusta, te arrepia os cabelos. Ainda O meu não, nada. né? Mas... Eu também tô com vontade de disfarçar aqui. Mas arrepia, viu? O pouquinho que tem aqui fica pra cima. A gente é cristão, mas a gente fica assustado, né? Mas depois você lembra, não, sou cristão. Então aquela ansiedade, né? As pessoas estão se matando. Não vê futuro no mundo. É só guerra. O Brasil não tem, né? Alguns querem achar que tem alguma coisa para aqui, né? Tá difícil, tem que estudar muito, tá terrível. O mundo caminha para perversão, para o pecado. O mundo caminha para a catástrofe. Tá há uma expectativa, né? No mundo de tudo que está acontecendo. Ô pastor, o Apocalipse é assim, ele é simbólico ou literal? Então, eu penso assim, no meu entendimento, né? Ele tem partes literais, é literal. É literal em si, ele é literal. Eu posso dizer que ele é simbólico e literal, porque tem, por exemplo, os 24 anciões com vestes brancas. É anjo, esses 24 anciões é anjo. Uma interpretação que eu já ouvi aí. Como que é anjo? Anjo com vestes brancas? Anjo não precisa de vestes brancas. Anjo com coroa de ouro na cabeça. Aquele que guardar a palavra da minha paciência, eu dar-te-ei uma coroa. Aquele que guarda... Apocalipse, inclusive Apocalipse. Aquele que perseverar até o fim, darei uma pedra, um novo nome. Aquele que perseverar até o fim, uma vestes branca, uma coroa, né? Escreverei o teu nome no livro da vida, tal. Então, aquele que perseverar é os salvos, é a igreja que é salva. Os 24 anciões é a igreja do Antigo Testamento, né? E a igreja do Novo Testamento, que são na soma da 24 anciões. Inclusive tem 12 apóstolos, né? No Apocalipse, as muralhas, as 12 portas. É uma tipologia, né? Uma tipologia é uma simbologia, mas uma simbologia para as coisas reais. Simbologia para o literal. Né? Então os 24 anciões lá no Apocalipse, que é uma simbologia, mas algo para apontar algo literal, que é a igreja salva. Hoje nós temos aí, né? Você já falou alguma coisa para a gente complementar um pouquinho mais. Hoje temos armas nucleares, drones, né? Tecnologias extremamente avançadas, esses recursos aí, né? Uhum. Esses recursos podem se encaixar nas descrições do fim dos tempos? Eu acredito que dizem, pelo que eu estou sabendo, as informações que você vê na internet, assim, pessoas, né, jornalistas e teólogos, né, principalmente na teologia, homens que a gente confia, né,
doutores, mestres, eles falam que, né, no mundo, por exemplo, Coreia do Norte, Estados Unidos tem o dobro da Rússia de caças, aviões, e tem outra, além de ser o dobro, muito mais moderno, muito mais avançado. Em termos de armamento, os Estados Unidos, muitas bombas nucleares. Em termos de armamento, a Rússia, até o Irã de hoje, a guerra tá por quê? Porque eles não têm controle. Eles querem acabar com os judeus lá. Acaba com os judeus, mas acaba quem está do lado. Então é muito armamento. Só o Irã, se eles lançar tudo que eles têm de bomba lá, o mundo está perdido. Vai sobrar quem? Vai afetar nós aqui. Uma bomba nuclear pode causar, não sei, pode causar um tsunami. Creio que causa. Pode causar uma radiação muito mais avançada do que Hiroshima. Então vai ser uma coisa... Uma bomba nuclear hoje, dizem que dá para destruir o globo terrestre 15 vezes. Com os armamentos nucleares que todas as nações têm. Então, meu Deus do céu, se uma nação só com o armamento nuclear, acabaria com tudo. Então, eu acredito que Deus não vai permitir, em relação a isso, a armamento nuclear ser usado. Eu creio que haverá uma intervenção divina, como está acontecendo na Israel. Há testemunhos lá que eu esqueci o nome daqueles... que tem os foguetes lançados pelo Irã, outros países, Hamas e tal, e o Israel... ele combate, né? Ele eu esqueci o nome. Não sei se é Domo da Roda. O domo de ferro. Isso, acho que é isso aí. Que abate os mísseis. Combate, tal. Então, eu creio que... Aí é a mão do homem, né? Eu creio que a mão de Deus não vai permitir. Porque seria uma destruição... Para destruir o nosso mundo 15 vezes. Então, penso eu assim, né? Então essa é a minha interpretação. Em momentos, por exemplo, né, hoje em dia esses rumores, essas guerras que estão acontecendo aí, esses momentos de crise global, né, cresce a busca, né, por grandes líderes fortes, né. Esse cenário pode abrir caminho para o surgimento do anticristo, né, em um governo mundial. Exatamente, tudo está caminhando para isso, né. Dinheiro está sumindo, né? Documentos tá, né? A moeda, tudo está caminhando para o anticristo ele marcar o povo, né? Ele vir a esse mundo, né? Ele vai vir, né? Pode ser, muitos falam que ele, né? Que ele já está no mundo, não atuando. A Bíblia diz lá em 1ª, 2ª Tessalonicenses, Paulo fala que quando ele se manifestar, a hora que ele se manifestar, a igreja será arrebatada, né? Então o cenário está tudo pronto, tudo tecnologia, os conflitos, tudo caminha para que o anticristo ele venha reinar nesse mundo. Crises são gatilhos globais? Crises são gatilhos proféticos? Crises? As crises no mundo? Que vem acontecendo, né? São gatilhos proféticos? Eu creio que sim. Creio que sim, porque, né? Muita coisa está acontecendo, né? Coisas terríveis, né? Essas crises para exatamente o anticristo. O mundo tem que estar em crise. O mundo tem que estar um caos. Nós temos hoje, pastor, duas vertentes aí, né? Existe alguns... Deixa eu só mandar um alô pro pessoal aqui antes de a gente continuar. A pastora Cíntia de Carvalho da Paré, pastora da igreja que eu frequento lá. Benção. A esposa do pastor Fábio, né, que chama de Kiko carinhosamente lá, e lá tá ligado com a gente aqui. Até ela falou que você falou, mísseis, que você tava falando naquela hora aqui. Obrigado, é isso aí. O Thiago Veloso tá acompanhando a gente também aqui. Deixa eu ver que tem mais um aqui. O Ronaldo Mansan, um abraço a você, Ronaldo, obrigado, hein? O Ronaldo é nosso apoiador também aí. O Lúcio Andrade também acompanhando aqui a nossa live. Obrigado por você estar chegando com a gente nas lives aí. Muito obrigado, viu? Agradeço de coração a cada um de vocês. Vamos lá, seguindo aqui, né? O nosso raciocínio, né? Bom,
Estava falando sobre o senhor que existe duas vertentes. Existe alguns que acreditam no tribulacionismo, né? E os pós-tribulacionistas. Tá certo? Sim, sim. São duas vertentes de pensamento que existem aí no meio aí. E aí, com isso, eu complemento essa pergunta aqui agora aqui. O arrebatamento pode acontecer a qualquer momento, a igreja passará por esse período de guerras? Aí vem os dois contrastes que eu falei pro senhor. Então, o pré-tribulacionismo é a vertente que a quadrangular, a igreja que você congrega e a Assembleia de Deus aqui que eu congrego, a maioria, é majoritário, né? É a vertente mais aplausível, né? Que tem bases bíblicas, né? Que a igreja será arrebatada e não vai passar pelo Armagedon, a batalha. Inclusive o rio Eufrates está secando, né? Já está a cama preparada, já está secando. A Bíblia diz que vai secar. Já está muito lugar seco. Então, as confederações vai passar ali, né? Então, a igreja, o pré-tribulacionismo, acredita que a igreja vai estar com o Senhor nos ares. Estará com o Senhor nas mansões celestiais, né? Capítulo 14 de João, né? Não turbe os vossos corações, credes em Deus, né? Eu vou para o Pai e vou preparar uns lugares para vós. Para onde que eu vou? Eu vos levarei. Ele vem buscar a igreja, ele vem arrebatar a igreja. Então, essas vertentes aí, a primeira é essa, né? A que eu acredito, é aquilo que eu acabei de falar, né? Para que Deus, que propósito que há do povo de Deus passar e ir para o inferno? O povo não vai para o inferno. O mundo vai ser um inferno. Eles falam que o inferno é agora, né? Mas uma hora vai ser. No Apocalipse vai ser pior do que o inferno. Porque o inferno vai estar aqui, junto com a humanidade, catástrofe, terremoto, aquele bicho aquele monstro que eles veem lá, que cabelo de mulher, dente de leão, né? Parece um gafanhoto, com cauda de escorpião. Aquilo é demônio. É demônio que vai ferir a humanidade e eles vão gritar: ai, minha cabeça, ai, meu dente, ai, minha coluna, ai, né, meu trigêmeo. Trigêmeo é um músculo que tem aqui na orelha, que é a pior dor que tem, né? Cálculo renal, tudo de uma vez. Imagina uma pessoa querendo buscar a morte. Ele vai arrancar a cabeça dele vai cair, ele vai ver. Ele vai ter que catar a cabeça dele, colocar no lugar e ir lá pro hospital. Me põe no lugar aqui que eu não morri, não. Vai pôr a cabeça lá no trilho de trem? Literal. Vai pôr lá e vai esmagar a cabeça dele, mas não vai morrer. É que nem uma vez eu sem querer, eu cortei o rabinho da lagartixa e ela não morreu. Você corta a metade do bicho, o bicho continua vivo. Barata, certos bichos, né? Então, algo assim. Então, para que propósito que tem a igreja passar por isso, né? E agora a outra vertente, que é os pós, né? Tribulacionista, inclusive tem 4, né, vertentes, né? Tem o mid, né? Tem uma outra aí também que eu não lembro agora. Aliás, tem 6. Até o mídia eu estudei, até o mídia eu fui. Os outros não chamam muita atenção. Mas são 6, meia dúzia. São meia dúzia de vertentes aí. A mais predominante é a pós e a pré. E a que mais tem é o pré-tribulacionismo, porque não tem condições. Eu creio que a igreja será arrebatada e nós não vamos passar por essas grandes guerras. Essas guerras a igreja está passando, né? Já tem crentes sendo perseguidos. O chinês lá, o presidente, esqueci o nome dele, Xi Jinping, não, acho que é o da Coreia, né? É da Coreia. Acho que é o Kim, não lembro o nome, né? Ele matou 35, mandou prender, parece que 35 pastores, matou 35 pastores. O da Coreia do Norte mata, eles não permitem, eles matam, eles não brincam. Estão matando, né? Estão passando por guerra, estão passando por tribulações. Nós estamos passando por tribulações. É que nem eu acabei de falar. Eu era bem de situação de vida. Eu tinha lojas, eu tinha empregados, eu tinha muitas propriedades. E eu perdi nas minhas contas hoje. Não estou brincando, não quero causar aqui uma grande emoção, né? Mas eu perdi esse valor, né? E não é uma tribulação? Que tribulação?
Mas só que eu não fui para esse lado. Eu me alegrei, não por ter perdido. Continuei firme, mais firme, né? A tribulação, ela faz com que o homem busque a Deus. Pedro diz lá em 1 Pedro, os irmãos que estão ouvindo essa live, 1 Pedro 4,12. Meus amados irmãos, não estranheis a ardente provação que virá sobre vós, como se coisa estranha viesse sobre vós, né? Mas aquietai-vos, consolai-vos, né? Porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Jó, ele passou por tribulação, enfermidade, mas ele tinha a presença de Deus, né? Quantos homens aí, José passou por tribulação, né? Cristo foi até a cruz, né? Paulo enfrentou os apóstolos, açoite, teve uns que até cruz, de cabeça para baixo, mas teve, entendeu? Então, no mundo nós teremos tribulações, nós temos tribulações. Agora, essa grande tribulação, essa coisa infernal do Apocalipse, você que é um grande exegeta aí da palavra de Deus, você que está ouvindo essa live, olha, medita nisso que eu estou falando. Eu não sou doutor, você é. Né? Você fala que é não, a igreja vai passar assim. Então, meu amigo, não queira ficar num lugar desse não, porque lá no Apocalipse vai ser um cheiro, um odor horrível, fogo, enxofre, morte, dor, e para ser salvo vai ter que ser degolado. Vai ser um inferno aqui na terra, né? Muito calor, as pessoas não vão morrer, não vai ter remédio. Hoje, aqui em Bernardino de Campos eu perdi a conta, acho que tem umas 9 ou 10 farmácias, só tinha 2 aqui, tem 10 farmácias. Quantas pessoas doentes conseguem se tratar e tá numa boa? Mas lá no Apocalipse, quando aquele bicho que você vê lá no Apocalipse, eu estou falando uma linguagem simples aqui, que picará o homem, que ferirá o homem, buscarão a morte, e a morte fugirá deles, quando ele pica, está falando de enfermidade. Vai ser uma loucura. Que calor, eu quero água, não tem água, vai acabar a água, o rio Eufrates já está secando, a água está faltando no mundo, os chineses já estão olhando para o Brasil, que o Brasil é a maior fonte de água doce do mundo. São Paulo, inclusive São Paulo, né, o lençol freático de São Paulo é muitas águas, pesquisa aí você. Então, o mundo hoje tem muita água, vai faltar água, porque no Apocalipse fala que a água se tornar absinto. Eu não quero ficar num período de demônio, num período inferno, e eu creio que a igreja não passará. Esse negócio dessa teologia do pós-tribulacionismo, para mim, não entra na minha cabeça. Amém, pastor. Pastor, chegamos ao final. Glória a Deus. No alô pessoal que passou agora, né? Tiago Veloso, Marcos Rubio, isso mesmo. A Andréa também estava no começo com a gente. Pastor, muito obrigado pela sua presença aqui. Eu que agradeço. Espero que conseguimos explanar dentro do possível, de maneira mais comprimida possível, né? Porque um assunto para muito, né? É muito, né? Cada assunto que foi abordado aí necessita de horas e horas, né? Só pincelamos, na verdade, aqui. Né? Eu acredito, eu agradeço o irmão Emanuel, uma bênção, homem de Deus. Nós vamos se encontrar lá, viu? Nós vamos passar pelo Apocalipse. Amém. O nome do irmão, como é que é? Ele é estudante, né? Estudante de teologia. Júnior, né? Teologia, né? Eu creio que ele deve ter concordado com tudo que foi falado aqui. Com certeza, né? Nós não vamos passar por isso. Nós vamos se encontrar com o senhor lá nos ares. E quem ouviu aí, aprendeu. Eu tenho certeza que aprendeu. Fique tranquilo, mas não muito. Bíblia, ore a Deus, porque a igreja ela pode ser arrebatada a qualquer momento. Porque não vai passar por esse período. Não sabemos se o anticristo está aqui no mundo, né? E graças a Deus, né? Pelos pastores, homens, mulheres de Deus, pessoas que se propõem a levar o evangelho, a anunciar, as igrejas que estão abertas, né? Graças a Deus, aos atalaias que Deus tem levantado, como o Senhor, né? Que tem feito tudo isso, né? Porque eu acredito assim, são as oportunidades que Deus está nos dando. Para depois chegar no final você falar assim, mas ninguém falou, ninguém disse. Não, falou assim, lá no rádio falou, no podcast falou, na rua falaram. É os atalaias que Deus tem enviado para a gente, para nos preparar, né, pastor? Exatamente, né? Porque não é fácil, né?
Por que Jesus morreu na cruz? Exatamente por tudo que foi falado aqui, né, sobre os eventos do Apocalipse, as guerras, o que vai acontecer lá na época dos 7 anos do Apocalipse, né? Pós-tribulacionismo, pré-tribulacionismo, ficar ou não ficar. Quem fica é aquilo que eu falei, é sério. É muito mais sério do que isso, irmão Manuel. Muito mais sério. Deus o livre. Não dá para ficar ali, não. Temos que ir pro céu. Não ficar aqui, não. Aqui a pastora Cíntia falou assim, ó, grande aula, a pastora Cíntia disse aqui. Amém, pastor. Amém, pastor. Deus abençoe. É uma crente, né, mano? Já estamos chegando no final, já estamos encerrando por aqui, né? Demos aí quase uma horinha de bate-papo aqui. A live vai ficar disponível no Facebook por um período. Eu vou estar só comprimindo um pouquinho, não vai ter corte quase nada, e vou colocar no YouTube lá para o pessoal se inscrever no meu canal lá. Você que for pro canal depois, é o Rádio Bernardino de Campos, é o podcast da rádio que a gente tem, né? Você entra lá e me ajuda, se inscreve para que possamos continuar com esse projeto. Vamos ver se semana que vem eles trazem mais um pastor aqui, né? Para falar sobre o mesmo tema. A gente fez uma temática agora, né? Já o segundo pastor aqui. E ver se conseguimos trazer daqui. Vamos abrir os convites para alguns aí. Se eles vêm aqui com a gente na terça-feira mesmo. Eu quero deixar meio que na terça, porque na segunda-feira, né, as igrejas, a maioria tem grupo de oração nas igrejas. Já na terça-feira, quase algumas igrejas não tem tantas pessoas aí que estão com alguma atividade na igreja. Então é meio que estratégico na terça, né? Tanto que eu vejo pela live aqui. Aqui, ó, chegou agora. Ei, Luciano Elisandra, né, Zanuck, está assistindo aí. Chegou agora na live. Vai ficar disponível depois, você assiste. Foi uma benção, foi muito bom. Pastor tem muito conteúdo, né? Além do outro pastor que veio aqui, veio outro pastor, e creio que virá outro também com outro conteúdo, e vai ser bem. Vocês não percam, hein? Próxima terça-feira tem mais, tá bom? De antemão, nós temos aqui a nossa rádio, que nós fazemos a programação aqui na semana normalmente. Não está convidado ainda, eu faço aqui, trago as músicas, a gente bate um papo, fala. Estamos na Rádio Bernardino de Campos. Para você achar a nossa rádio, vai no site Rádio Bernardino de Campos. Tem lá um lugar que você clica, você baixa o aplicativo no celular e acompanha a nossa programação toda ali, acontecendo 24 horas no ar, pastor. Louvor, adoração maravilha. E vai seguindo aí a nossa rádio. Também dá para ouvir pelo site. E aí fica o convite para todos vocês. Então, pastor, muito obrigado. Obrigado, irmão. Deus abençoe, irmão Emanuel. Olha, eu que agradeço, viu? Eu fico agradecido pela honra, né, do senhor estar aqui. Se precisar, pode nos chamar, viu? Pastor que é um grande veterano aí, né? Muito tempo pregando a palavra. Muita história, né, pastor? Muita história. Depois eu vou deixar no card depois lá no YouTube, o pessoal ver. É a outra vez que ele veio, o testemunho que ele trouxe um testemunho bacana aqui, foi muito bom. Então vou deixar disponível lá para vocês verem também. Além dessa live, tem uma outra que ele veio aqui, que ele já fala um pouquinho mais sobre algum testemunho que você conta. Né? Muito bom, tá bom? Então, para vocês, um tchau, Júlio, muito obrigado, né? Pessoal, os irmãos da igreja do pastor aí, né? Os que chegaram aqui também, ó. Para vocês, tchau para vocês e até, né, a próxima live. Amanhã nós estamos aqui também. Tchau para vocês. Podcasts.